Seja bem-vindo à Geração Zé Angola. O governo angolano em África são comunistas, mas são alérgicos às mentiras. Vamos ouvir. O uso e abuso dos tempos de antena, das televisões, das rádios, da imprensa, que tem custos. Os segundos pagam-se, os minutos pagam-se. Mas o que é que vai fazer com este estudo agora? Vai apresentar... Vou pedir que me seja dado, partilhado, todos os elementos sustentáveis desta investigação. E eu penso que isto interessa a todos os angolanos e, muito em particular, as instituições que têm como responsabilidade fiscalizar os atos, fiscalizar a constitucionalidade dos atos, a competitividade dentro de um ambiente democrático. Vai entregar, e, portanto, então, a que órgão? Seguramente nós podemos solicitar a intervenção da Procuradoria da República, podemos solicitar as comissões de especialidade da Assembleia Nacional, mas não é só no plano interno que estes estudos podem ter o seu efeito. Nós temos o Banco Mundial a dar verbas a Angola que foram utilizadas para a compra de voto, no programa Quenda, por exemplo, que não pode ser deixado de lado. Quando um país que tem fome, que tem desemprego, que pede dinheiro a toda hora fora, mas que se dá ao luxo de gastar na campanha de um partido verbas bilionárias como esta, também é uma chamada de atenção à necessidade da moralização dos relacionamentos entre países e este tipo de procedimentos de âmbito absolutamente criminoso. É por isso que hoje falava no Banco Mundial. Uma grande quantidade de eventuais espaços de intervenção e, portanto, tudo é consequente. Nada foi aqui dito por intencionalidade antecipada e, portanto, aqui são estes aspectos, a necessidade da moralização, que vamos fazer diferente. Falou aí do Banco Mundial. Sim, sim. Na conferência, na sua intervenção esta manhã, dizia que o Banco Mundial e outras organizações eram coniventes com o regime de João Lourenço. Estava-se a referir a estes gastos? Também, sem e dúvida. Mais? Quando estas instituições entregam dinheiro a um país que depois as transfere para usos de âmbito partidário, tem representantes que não fiscalizam em profundidade e o uso destes fundos foram excessivamente públicos, em que quem os recebeu, muito em particular no ambiente rural, foi obrigado a subscrever cartão partidário, foi voto endereçado. Portanto, estas questões devem merecer, de facto, mudança de procedimentos e a nós compete-nos a chamada de atenção, não num âmbito de busca de protagonismo, mas num âmbito de, efetivamente, intervir para uma moralização dos procedimentos, até porque, neste caso concreto, é um programa dedicado a tirar do espaço de extrema pobreza famílias angolanas. Mas não há provas de que foi o dinheiro do Banco Mundial que foi utilizado na campanha? Há números claros das famílias a quem foram direcionados estes fundos e há provas claras de que elas foram partidarizadas. Portanto, há 1000 vozes que podem vir dar voz de que, para receber, tive que assinar. Portanto, são questões que em Angola ninguém desconhece, que elas foram dessa forma. Mas vai fazer alguma coisa junto do Banco Mundial? Felizmente para nós, estas questões não são assunto de conhecimento exclusivo de um partido político. Há organizações da sociedade de grande credibilidade, as próprias igrejas, que têm um profundo conhecimento destas matérias e partilham reflexões com regularidade que apontam para o mesmo tipo de objetivo da nossa intervenção. Mas deixe-me insistir, portanto, vai fazer alguma coisa com este estudo junto do Banco Mundial? É natural que, tido estes estudos, nós possamos e devamos mesmo partilhá-los com as instituições que acompanham os passos de Angola. E se eu parto da sua pergunta para o dia de hoje foi rico, porque nos trouxe à conferência uma série de presenças africanas, com alguns ilustres membros de grande responsabilidade institucional, diversos países, mas também coexistimos com instituições europeias, americanas,
e foi uma boa oportunidade de refletir verdadeiramente os desafios do continente africano, o quanto práticas de regimes autoritários põem em causa destino de povos, países ricos que não direcionam ao benefício das suas populações as suas riquezas, e então em direção a estas instituições mundiais foi bem visível o quanto estas iniciativas, como as que questiona, são absolutamente necessárias, de partilha, e aquilo que nós temos são dossiês com fundamentação que nos podem ajudar. Agora... Não foi só estas organizações, o Adalberto também apelou a que o Parlamento português não fechasse os olhos a estes atos inconstitucionais. É normal. Do que é que fala e o que pode fazer o Parlamento? Ora bem, nós vivemos um mundo global, e no mundo em que vivemos ninguém se põe à margem desta interação, que no caso de Portugal até é mais concreta se falarmos de Angola, e é de Angola que eu puxei o estudo do caso especial de Angola. Ora, nós tivemos uma experiência muito recente de realização das eleições em Angola, e infelizmente elas decorreram num ambiente escandalosamente antidemocrático, em absoluto. Quando no decurso destas eleições se toma o poder e a governação produz violações dos direitos humanos, com grandes quantidades de pessoas a terem que abandonar o país para salvaguardarem as suas vidas, que é o cenário que está hoje multiplicado por muitos cidadãos, infelizmente muitos deles muito jovens. Por uma questão económica? Por uma questão de liberdades, fundamentalmente, e de respeito aos direitos deste tipo de pessoas, que por terem escolhido o ativismo cívico se tornaram alvo dos serviços e das instituições partidárias do país. Quando isto ocorre, logo a seguir a umas eleições, quando nós vimos o início de uma governação que continua a usar e a abusar da contratação simplificada, da recepção de fundos até americanos, por exemplo, destas novas parcerias para a energia, e estes fundos são entregues às empresas dos amigos, sem concursos. Eu penso que nisto tudo também os americanos começam a ter a necessidade de refletirem sobre as parcerias que têm encontrado. Estes são hoje factos reais. Esteve em Angola esta semana um alto dirigente que, segundo a imprensa não pública, por lá passou pela preocupação do destino dos fundos que Angola não tem sabido utilizar devidamente. Quando estas questões ocorrem, fundamentam substantivamente as nossas intervenções e as nossas chamadas de atenção, no sentido de procurarmos envolver as comunidades e o benefício da governação exatamente no povo. Só a boa governação, quando o povo em causa tira daí benefícios. Quando não os tira, temos todas as razões para apelar a uma mudança dos comportamentos. Mas o que é que o Estado português poderia fazer? Pegando ali na pergunta do meu colega. E aqui vai a grande questão. Neste mundo global, me parece que os direitos são universais. A democracia é um conceito também universal. O Estado de Direito também o é. E inclusive os relacionamentos de âmbito histórico. Portugal tem seguramente em Angola muitos interesses, e eu penso que, independentemente dos interesses de Estado, que muitas vezes fazem fechar os olhos a determinadas práticas, nós somos sempre aqueles que apelam aos valores éticos, aos valores morais, aos valores políticos, e o Parlamento português não está imune de se solicitar atenção a descontinuidade da aplicação da legalidade das Constituições. Há uma interrupção Portugal... constitucional? Não, o que eu estou a dizer Portugal é que... fecha os olhos às questões éticas por causa dos seus interesses em Angola? Parte dos observadores que estiveram em Angola foram portugueses,
e participaram num esquema vergonhoso de silenciar violação a direitos universais, a violação absoluta a conceitos que em Portugal seguramente estas pessoas não se atrevem a permitir que ocorram aqui, e nós temos que moralizar estas questões. Se as próprias pessoas não se impõem limites, nós devemos mostrar-lhes que aquele não é o caminho, e portanto também há observadores portugueses que foram para Angola fazer fretes. Portanto, de forma muito clara, nós não devemos ter problemas em afirmá-lo. E relativamente à presidência portuguesa, recentemente Marcelo Rebelo de Sousa ficou muito feliz e tornou público, por exemplo, com a visita do rei de Espanha a Angola. Considera, como é que avalia a atitude do presidente português relativamente à Angola e ao regime de João Lourenço? Bom, o presidente português passou por Angola recentemente 2 vezes, e nas 2 vezes convidou-nos para audiências, procurando, seguramente na primeira interpretei-o dessa forma, passar também alguma, diria, indicação positiva da pluralidade das relações num país que por hábito não o pratica. Eu pensei que, de facto, esta foi também uma iniciativa de âmbito positivo, no sentido de educar efetivamente o governo angolano ao diálogo plural interno. Aspecto positivo. Não deixa de ser fator de especulação também o facto de, quando em presença portuguesa, nos discursos públicos não se ter saído muito bem nos encontros com João Lourenço. Também é um facto em Angola que foi sempre muito aplaudido. Nos últimos tempos tem sido alvo de enormíssimas críticas, e eu acompanho a opinião pública portuguesa. Creio que aqui mereceu igualmente um tratamento não muito simpático. Eu penso que, como um homem atento que é, fica-lhe a necessidade de olhar para esta realidade e tirar as suas conclusões. No segundo encontro que lá esteve, voltou a convidar e partilhou leituras. Enfim, a conversa foi muito franca, mas eu penso que não devemos a nenhum nível impor posicionamentos. Aliás, cada país trata de defender os seus interesses muito pontuais, mas não deixa de existir muitas vezes o excesso de alguma hipocrisia do âmbito político. Não é comum dizer estas coisas. Amanhã muda-se o poder e depois muda-se totalmente depois as vontades. Eu penso que é preciso moralizar. Tem sido essa a tradição do regime português? Uma postura hipócrita em relação a Angola? Sabe que Angola detém interesses grandes, as suas reservas estratégicas de petróleo, de gás, de diamantes, de minérios amplos, atrai parcerias e muitas vezes alguns amigos me dizem que Angola pratica uma diplomacia do barril, com poucas preocupações sobre os direitos, sobre o Estado de Direito, e muitos países não se preocupam muito em acautelar esse tipo de relacionamentos. De Portugal esperamos efetivamente o contrário, que se preocupe, até pelo caráter histórico das nossas relações e pela proximidade dos povos. O que não tem acontecido até aqui? Muitas vezes não, como sabe. Falemos da UNITA. Muito bem. É verdade que tem havido há rumores de que tem havido uma certa cisão ou uma certa divisão dentro da UNITA entre a ala mais tradicional do AMBO e uma ala mais aberta do BIE. Estes rumores são verdadeiros? Interessa ao regime vendê-los permanentemente. A UNITA está bem e recomenda-se. Nós fomos obrigados a repetir um congresso e, se essas divisões fossem efetivas, tinha aparecido candidato alternativo a disputar a liderança. Não apareceu. E não apareceu porquê? Porque entendeu que não tinha espaço para ganhar, o que é mau, porque eu fui um dos que fui penalizado pela não materialização de um espaço de competição, de pluralidade, que é uma prática nossa. Mas isso foi antes das eleições, estamos a falar no pós-eleitoral. O Congresso foi antes das eleições. Agora, o Congresso foi
foi anulado o Congresso da UNITA 2 anos depois de o realizar e foi obrigado a fazer um Congresso 6 meses antes das eleições. Portanto, foi há muitíssimo pouco tempo. Mas estamos a falar de uma UNITA depois das eleições, uma UNITA que se abriu à sociedade civil. A UNITA abriu-se à sociedade civil desde a primeira vez em que o presidente que aqui se encontra se candidatou. Não mudou nenhuma estratégia. A visão estratégica passou até a ser completamente implementada e, portanto, não houve mudança de rumo. Então não há nenhuma tensão dentro da UNITA? Eu não tenho nenhum problema a esse nível. Conheço estabilidade na gestão das questões. Nós temos a boa prática de procurarmos sempre a pluralidade